Seja bem-vindo ao 6º episódio do nosso Encontros com Jesus. Há feridas que não sangram por fora. Há dores que se escondem no silêncio da alma e gritam apenas no coração. A vergonha, o medo, a culpa são correntes invisíveis que nos prendem por dentro. Quantas vezes um erro se torna uma prisão? Quantas vezes o olhar do outro pesa mais do que o nosso próprio arrependimento? Mas o amor de Deus é diferente. Ele não ignora o erro, mas também não o usa para destruir. Ele não aponta o dedo, ele estende a mão. E foi exatamente isso que aconteceu num dia comum, em Jerusalém, quando uma mulher cercada pela vergonha encontrou o único olhar capaz de libertá-la. Este é o encontro entre Jesus e a mulher adúltera, o dia em que o perdão venceu a condenação. O sol mal havia nascido quando Jesus chegou ao templo. As pessoas começaram a se reunir ao redor dele, homens, mulheres, jovens, idosos. Todos queriam ouvir as suas palavras, sentir aquela paz que só ele transmitia. A manhã seguia serena, cheia de esperança. De repente, o som de passos apressados e gritos de fúria interrompe a calmaria. Um grupo de fariseus e escribas atravessa a multidão, arrastando uma mulher pelo braço. O rosto dela está sujo de lágrimas e poeira. O cabelo desgrenhado, o olhar perdido no chão. Seu corpo treme, não só de medo, mas de uma vergonha que a consome. Eles a jogam no meio da roda, diante de todos. Ela cai de joelhos, encolhida como um animal ferido, e um dos homens com uma voz fria e altiva aponta para ela e declara: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou apedrejar tais mulheres. E tu? O que dizes? O silêncio que se segue é pesado como uma rocha. Todos os olhos se voltam para Jesus, esperando a sua resposta. Alguns rostos mostram uma curiosidade mórbida, outros uma fúria justiceira. Se Jesus a perdoasse, estaria contra a lei de Moisés. Se a condenasse, onde ficaria a sua mensagem de amor e misericórdia? Era uma armadilha perfeita. Mas Jesus não diz nada. Ele se abaixa lentamente e, com o dedo, começa a escrever na terra. A poeira se levanta suavemente, enquanto ele desenha algo que ninguém consegue entender. A atitude dele desconcerta os acusadores. A tensão aumenta. Impacientes, eles insistem, erguendo a voz. Dize-nos, Jesus, o que devemos fazer com ela? Ela deve ser punida. Então, ele se levanta. O olhar de Jesus percorre cada rosto ali presente. Um olhar que parece atravessar as máscaras da hipocrisia e alcançar o fundo de cada coração. Com uma voz firme, porém serena, que corta o ar, ele diz: Aquele dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O vento parece parar de soprar. O som das pedras, antes firmes nas mãos dos acusadores, agora se torna pesado, um fardo insuportável. O silêncio que se instala é denso, quase palpável. Cada homem ali é forçado a olhar para dentro de si mesmo, para os seus próprios erros escondidos. Um a um, os acusadores começam a soltar as pedras, que caem com um baque surdo no chão. Primeiro os mais velhos, cujas vidas carregavam mais segredos. Depois, os mais jovens. Eles se afastam em silêncio, sem olhar para trás, derrotados não por um argumento, mas pela própria consciência. A multidão se dispersa lentamente, até que restem apenas ela, de joelhos no chão, e Jesus, de pé diante dela. A mulher ainda está ali, com o rosto coberto pelas mãos. Ela espera o impacto das pedras que nunca vieram. Mas, em vez da dor, ela ouve apenas o som de passos se aproximando. Jesus se abaixa novamente até ficar na altura dela. A sua sombra a cobre, protegendo-a do sol da manhã. E a sua voz, suave como um sussurro, quebra o silêncio. Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela ergue lentamente o olhar. Os seus olhos, ainda marejados e cheios de medo, encontram os dele pela primeira vez. E naquele olhar, ela não vê julgamento. Não vê raiva nem desprezo. Vê compaixão. Vê amor. Com a voz trêmula, quase inaudível, ela responde: Ninguém, Senhor. Um leve sorriso toca os lábios de Jesus. Ele olha para ela com uma ternura que cura a alma e diz as palavras que mudariam a sua vida para sempre. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Essas palavras não são apenas perdão, são libertação. São um decreto de uma nova chance. Aquele olhar não enxergou a adúltera, a pecadora, a culpada. Ele viu a alma que ansiava por recomeçar. A dor, a vergonha, a culpa, tudo se dissolveu diante daquela graça imerecida. A mulher se levanta. Os seus joelhos ainda tremem, mas agora é de emoção.
Cada passo que ela dá para longe dali é um símbolo de renascimento. O peso esmagador da vergonha fica para trás, enterrado na poeira do pátio do templo. Ela caminha para fora, não mais como uma condenada, mas como uma mulher livre, tocada por uma graça que o mundo não consegue entender. Pela primeira vez em muito tempo, ela respira fundo, e o ar que enche seus pulmões é o ar da liberdade. Jesus permanece ali por mais um instante, olhando para o chão onde antes caíram as pedras e onde ele havia escrito. A multidão que restou, agora silenciosa e pensativa, observa-o, tentando compreender o que acabara de acontecer. Então, ele se vira para eles e fala novamente. Não apenas para aquela gente, mas para todos nós, em todos os tempos. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essas palavras ecoam entre as colunas do templo e atravessam os séculos, chegando até nós hoje. Porque aquele que perdoa também ilumina o caminho de quem decide recomeçar. Ele não apenas limpa o passado, ele clareia o futuro. A luz de Cristo é a esperança que nos guia para fora da escuridão dos nossos próprios erros. Todos nós, em algum momento da vida, já estivemos no lugar daquela mulher. Talvez não no mesmo erro, mas certamente culpados, envergonhados, quebrados por dentro. Sentindo o peso do julgamento, seja dos outros ou de nós mesmos. E talvez o mundo tenha apontado o dedo, pronto para lançar as suas pedras de crítica, de desprezo, de condenação. Mas Jesus não veio para condenar. Ele veio para salvar. Ele veio para libertar. O seu perdão não é um simples esquecimento do erro. É uma poderosa oportunidade de transformação. E quando ele nos diz, vai e não peques mais, não é uma exigência fria e impossível. É um convite cheio de amor à liberdade. É a força que ele nos dá para viver uma nova história. Porque quem é verdadeiramente perdoado por Cristo nunca mais caminha do mesmo jeito. A sua graça nos reescreve por dentro. Naquele dia, uma mulher marcada pela vergonha saiu do templo com o coração leve e a alma restaurada. O amor havia vencido a culpa. A misericórdia havia triunfado sobre a lei. Mas, enquanto Jesus deixava Jerusalém, um outro coração sofria em silêncio. Um homem cego, mendigo à beira do caminho, ouvia o som da multidão passando e, com a voz cheia de curiosidade, perguntava: o que está acontecendo? E alguém, no meio da multidão, respondeu: é Jesus de Nazaré que está passando. No próximo episódio de Encontros com Jesus, prepare-se para testemunhar a fé que enxerga o invisível e a cura que vai além do corpo. Não perca o cego de nascença, quando a luz entra na escuridão. Porque o mesmo Jesus que perdoa os nossos pecados é aquele que abre os nossos olhos e revela a verdade que de fato liberta. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se esta mensagem tocou o seu coração, partilhe este vídeo, deixe o seu like e subscreva o canal para não perder os próximos encontros. Até lá, que a paz e a luz de Cristo estejam com todos vocês.